Você já pensou em aprender com os maiores investidores, os maiores estudiosos ligados ao mercado financeiro? Não tem meio melhor de se fazer isso do que através dos livros. É por isso que eu criei o quadro Resumo para Investidores, onde eu trago para vocês as principais obras, os principais livros ligados a esse mundo tão fascinante. No vídeo de hoje, eu trago para vocês o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do autor Jeremy Siegel, um dos mais influentes e importantes pesquisadores do mercado financeiro das últimas décadas. E esse livro traz para nós a grande filosofia de que investir em ações é o investimento mais seguro e mais rentável que o investidor pode fazer no longo prazo. E é isso que nós vamos ver nesse resumo de hoje. Mas antes de começar o nosso resumo, eu gostaria de pedir para você de não se esquecer de dar o like e também seguir o nosso canal aqui no YouTube. Bom, esse livro é muito famoso e muito popular, principalmente por causa desse gráfico aqui. Esse deve ser o gráfico mais famoso e mais compartilhado na internet dos últimos anos, que mostra o investimento de $1 lá em 1802 entre diversos ativos e como foi a evolução desse investimento até o ano de 2002. E vocês podem notar o quê? Vocês podem notar que existe um ganho muito expressivo quando o investimento foi ligado às ações do que aos títulos governamentais, ao ouro e ao dólar. E vamos entender então, no conteúdo desse livro, como que o autor chegou nesse tipo de informação, como que o autor chegou nesse mindset. E a primeira informação, a primeira pergunta que tem no livro é o quê? Será que as ações são mesmo o investimento mais seguro para se ter no longo prazo? Aqui no Brasil nós temos o quê? Nós temos a cultura de se investir em renda fixa. Durante muito tempo, os investidores alocaram boa parte ou quase o total do seu capital em títulos governamentais, em títulos ligados a bancos, famosos títulos de renda fixa. E as ações foram meio que deixadas de lado. Porém, após o ano aí de 2015 e 2016, nós notamos aí uma maior procura pelo investimento em ações. E o principal motivo que o autor cita para que os títulos de renda fixa sejam mais inseguros do que ações no longo prazo é mostrado nesse gráfico, que mostra o quê? Mostra a volatilidade dos cupons dos títulos pagos pelo governo. Então temos a volatilidade da taxa de juros paga nos títulos de renda fixa. Outra coisa que chama a atenção nesse gráfico é o quê? O declínio dos juros pagos desses títulos ao longo dos anos. Então temos aqui, desde 1980, um franco declínio do pagamento desses cupons ao longo dos anos. É muito importante, pessoal, frisar aqui o que provavelmente quem vai lá e faz um investimento, faz uma aplicação em um título ligado ao título do governo, vamos falar aqui um título pré-fixado, ele vai ter um cupom. Esse cupom vai pagar lá, podemos falar, 5%, 6% ao ano, e o governo vai ter o compromisso de pagar isso até o ano, vamos supor, de 2030. Então esse investidor sabe, a princípio, que ele vai receber anualmente 5% por esse empréstimo, ou seja, ele emprestou o dinheiro para o governo. Porém, o risco inerente que nós temos nesses títulos é o quê? A volatilidade que o mercado sofre. Pode-se, no curto espaço de tempo, o mercado acontecer o quê? As taxas de juros subirem e automaticamente esse título vai perder valor na marcação a mercado. Claro que se o investidor deixar esse título para o longo prazo, para receber lá em 2030, ele vai receber o compromissado, se o governo não der um calote nele, o que é pouco provável. Mas nós temos sim o grande risco da volatilidade da taxa de juros afetar esse investimento no curto prazo. Se caso esse investidor precise resgatar esse dinheiro antecipadamente, ele pode sim perder ou ganhar mais do que o esperado. E esse composto da volatilidade existe não só nas ações, mas também nos títulos de renda fixa. O importante também ponto levantado no livro é o que? É a depreciação do investimento ligado à evolução da inflação.
o autor mostra nesse gráfico o quê? Que desde lá do ano de 1933, os Estados Unidos vêm sofrendo um aumento da inflação. Então, quando você tem um investimento já pré-definido, um cupom pré, como é o caso do título do governo, você pode sofrer muito caso nós tenhamos aí um aumento da inflação. Não precisa voltar muito no passado para lembrar que lá em 2016 nós tínhamos aí uma inflação no Brasil de 2 dígitos. Isso é muito prejudicial para o investidor no longo prazo. Você acaba vendo um retorno que é um retorno nominal, mas quando você vai observar o seu retorno de fato, o descontado da inflação, você pode ter um prejuízo investindo em títulos governamentais, em títulos de renda fixa. E é o que nós podemos observar nessa tabela. Notem, em diversas escalas de tempo, comparado a diversas faixas temporais, nós temos aí um retorno negativo ligado a títulos do Tesouro. Então, sim, o investidor pode ficar mais pobre investindo em títulos governamentais, como mostrado nessa tabela, principalmente pela inflação no período. Então, isso acaba gerando o quê, pessoal? Gerando um empobrecimento cego, nós podemos falar assim. O investidor passa anos e anos e anos aplicando, investindo, observando o capital dele crescer, mas se ele só observar o retorno nominal, no final, quando ele for utilizar aquele dinheiro, utilizar aquele investimento, ele pode perceber que aquele dinheiro não compra o que ele esperaria comprar com aquele saldo guardado, porque a inflação corroeu o capital dele ao longo do tempo. Sim, a inflação é um mal silencioso que vai ali comendo pouco a pouco ao longo dos anos. E aí nós chegamos então às ações. Por que as ações são melhores? As vantagens das ações no longo prazo. Primeiro, galera, nós precisamos entender que existe um prêmio de risco nas ações. Sim, no curto prazo, as ações são mais voláteis, são mais arriscadas que os títulos do governo. E aí existe um prêmio de risco para o investidor ir lá e alocar o capital dele nesse tipo de investimento. E esse risco acaba sendo premiado no longo prazo. Outro fato importante é a geração de valor para a sociedade. Quando você compra uma ação, você acaba sendo sócio de uma empresa. Essa empresa produz algum serviço, algum produto que tende, de uma forma ou outra, melhorar a qualidade de vida da população, agregar valor àquela sociedade. Isso também, ao longo espaço de tempo, é uma coisa que é premiada e acaba o quê? Gerando valorização nas cotas daquela empresa. Claro que se a empresa não fizer um bom serviço, as cotas das ações vão cair, aquela empresa vai ter uma desvalorização. E o último é a capacidade da proteção parcial contra saltos inflacionários. Nós já vamos falar mais disso nos próximos slides. Chegamos aqui nesse gráfico no que? Na variação dos retornos das ações comparadas aos títulos governamentais de curto e longo prazo. Nós podemos ver o que? No período de um ano, que está aqui no começo, nós podemos observar o que? Que as ações sim possuem um maior risco, então nós podemos observar o quê? Que as ações podem ter uma maior volatilidade. Então imaginem, o investidor que faz um aporte de um ano apenas em ações, ele pode esperar, de acordo com esse gráfico, uma valorização de 66% do capital dele, mas também um risco de perder aí 38% do capital. Já nos títulos governamentais, essa escala é menor, então temos aqui um risco menor, mas também uma valorização menor. Mas olhem que curioso o que acontece quando, na escala de tempo, nós vamos aumentando o prazo. Então, já aqui no período de 20 anos, nós temos o quê? Nós temos as ações representando um risco menor do que os títulos governamentais. Então, nós temos aqui, nessa parte branca, um retorno maior e um risco muito menor. Então, no período de 20 anos, as ações não tiveram um retorno negativo, enquanto sim, foi observado em períodos históricos um retorno negativo nos títulos governamentais ao longo de 20 anos. Mesma coisa acontece no período de 30 anos. Então aqui,
começa a ser construído o pensamento que, no longo prazo, as ações são mais seguras do que títulos do governo, do que títulos de renda fixa. E aí nós temos uma brilhante frase deixada no livro que é o quê? Ninguém nega que no curto prazo as ações são mais arriscadas do que títulos de renda fixa. Porém, no longo prazo, a história demonstra que as ações são mais seguras que os títulos. E aí nós chegamos aqui nessa figura que mostra um outro viés que poderia ser falado e muitas pessoas abordam o pensamento. Claro, observando o mercado americano, que saiu de uma colônia nos anos de 1700, 1800 para se tornar a maior economia do mundo, é muito fácil, né? Porque qualquer empresa teria um cenário muito propício para prosperar numa economia tão sólida quanto a americana. Então, será que esse tipo de comportamento seria visto em outros mercados? E esse gráfico mostra isso para nós. Notem que aqui no mundo nós temos o quê? Nós temos em ações um retorno maior do que nos títulos governamentais. A mesma coisa acontece observando outros países. Curioso notar que, observando, por exemplo, a Austrália e África do Sul, tiveram um retorno maior do que o mercado americano. E aí nós temos aqui diversos países essa comparação e nunca, em nenhum país dentro desse gráfico aqui no longo prazo, as ações perderam para os títulos governamentais. Até curioso observar o que, pessoal? Aqui, por exemplo, em países como a Itália e a Bélgica, onde os títulos governamentais representaram aí um prejuízo na carteira do investidor, enquanto as ações aí conseguiram uma superação pequena, mas ainda muito melhor do que os títulos ligados ao governo, os títulos de renda fixa. E aí, entendido tudo isso, nós chegamos na parte de como investir em ações no longo prazo. E aqui, galera, esconde uma grande armadilha. Muitas pessoas justificam investimentos ruins com a desculpa do longo prazo. Então você faz um investimento ruim, perde 50%, 70% do seu capital e usa a desculpa do eu estou focando no longo prazo. E não quer dizer isso. Significa o quê? Que o longo prazo vai remunerar o investidor que fizer escolhas certas. Não adianta escolher um monte de ação ruim e acreditar que no longo prazo você será bem sucedido. E para isso o autor aborda algumas formas de se investir, começando pela exposição num índice amplo. E o que seria o índice amplo trazido aqui para o Brasil? Nós podemos chamar de um índice como o Ibovespa, que seleciona uma gama de ações para compor aquele índice. Aqui nós temos nos Estados Unidos retratado pelo S&P, que seleciona as 500 maiores empresas do mercado americano. E outro insight importante que essa imagem traz para nós é o que? Notem como ao longo dos anos a economia vai mudando. E, de novo, conforme eu falei, não adianta escolher empresas erradas que você vai ter a grande probabilidade de perder dinheiro. Isso é mostrado nesse gráfico. Notem como setores vão perdendo relevância ao longo do tempo e outros setores vão ganhando importância ao longo do tempo. Notem como o setor aqui de materiais, que tinha uma participação muito grande dentro do S&P, lá em 1957, foi perdendo drasticamente a sua relevância aqui dentro do índice. Isso significa o quê? Que se lá em 1957 você tivesse com uma carteira composta por ações ligadas a esse setor, provavelmente boa parte delas deixaram de existir ou não tem uma relevância grande. Enquanto nós notamos aqui o quê? Nós notamos o surgimento e a expansão das empresas ligadas à tecnologia, ao mercado de finanças, ao mercado financeiro, né? Notem como esses setores cresceram ao longo dos últimos anos. Então, a grande importância e a grande vantagem de se expor a um índice amplo é o quê? Esses índices, eles possuem uma rotatividade da carteira. Então, a gente pode afirmar que esses índices são muito resilientes a crises, a mudanças no mundo, mudanças no mercado, pois ele exclui as ações que não estão indo bem, as empresas que vão falindo, e vai compondo e colocando aquelas empresas que vão aparecendo e crescendo.
Aqui no Brasil nós temos um exemplo muito claro disso, que foram as ações aí da OGX, que possuíam uma grande participação no índice Ibovespa. Essa empresa hoje praticamente nem existe mais e saiu do índice. E mesmo assim nós tivemos uma valorização no índice desde o período que essa empresa quebrou até aqui. Agora, poderia sim o investidor ter metade da carteira, 70% da carteira ligado a esse tipo de empresa e ter perdido aí boa parte do seu capital. Então é importante ter uma carteira diversificada, escolhendo boas empresas, pessoal. Isso é muito importante. Aqui ele cita os motivos para se investir passivamente. Então nós temos o quê? Investimento passivo seria o investimento ligado a um índice. Então nós temos aí um baixo custo operacional. A gente acompanha a média do mercado, então a gente nunca vai ser o melhor investidor, mas nem vai ser também o pior investidor. Lembrando que aqui o objetivo em uma carteira de longo prazo é a sobrevivência e como a gente vai atravessar os tempos e preservar o nosso capital para o futuro. A vantagem tributária também de não precisar ficar vendendo e comprando ações a todo momento e a renovação das empresas do índice, como eu falei para vocês no slide anterior. E para investir desse modo, surgiu no mercado, desde lá dos anos de 1996, os famosos ETFs, que são fundos que replicam, em boa parte, os índices. Então temos fundos aí compostos por algoritmos que não exigem aquela grande estrutura que um fundo tradicional tem, que lá o fundo acaba contratando um analista, um técnico, um gestor, mais um monte de pessoas para trabalhar na TI, desenvolver ali os algoritmos e gráficos. Já no ETF ele não tem todo esse passivo, então ele não precisa cobrar o quê, pessoal? Não precisa cobrar aquelas taxas que normalmente são cobradas aí relativas a 1, 2% ao ano de taxa de administração, mais uma taxa de performance. No ETF nós não temos isso e notem como os ETFs foram ganhando gosto do público. Então temos aqui a evolução dos investimentos em ETFs ao longo dos anos, até o ano aqui de 2012, quase uma indústria que superou a indústria de fundos já no ano de 2012, conforme mostra o livro. E aí nós pensamos o quê? Tá, beleza, eu não quero ser a média, eu quero ter alguma estratégia que eu possa superar o mercado, assim como grandes investidores já fizeram, como nós temos o Warren Buffett, nós temos aí o Peter Lynch e diversos outros que conseguiram ao longo de anos e anos e anos superar o mercado. Como o livro traz essa visão para nós? É possível superar o mercado? E o livro concorda que sim, é possível superar o mercado desde que você adote algumas estratégias. A primeira estratégia que o livro defende a adoção para quem quer compor uma carteira de investimentos, então selecionar as ações que vão compor a sua carteira, seria prestar atenção nesses tipos aqui de investimentos, ou nessas categorias de empresas. Primeiro nós temos as ações de valor, em detrimento das ações de crescimento, focar nas small caps em relação às big caps, e as ações com crescimento de dividendos. Então vamos aprofundar isso. Aqui nós temos a comparação entre duas empresas, a IBM e a Standard Oil. A IBM como uma empresa de crescimento e a Standard Oil como uma empresa de valor. Notem que se nós observarmos aqui na tabela A as estimativas e índices dessas empresas, nós vamos entender e talvez pensar que o que? As empresas de crescimento seriam mais atrativas, prometem um retorno muito maior para o acionista, enquanto as empresas de valor não são tão atrativas, tão interessantes assim. Porém, observando aqui na tabela B, nós notamos o quê? Que no longo prazo, as ações da Standard Oil tiveram um retorno maior do que as ações da IBM. Olhem que curioso isso, pessoal. A ação aí que não era tão interessante, né? O setor com setor sem expectativa de crescimento em relação ao setor de tecnologia, teve um desempenho maior. E por que isso acontece? Normalmente, o autor cita no livro que nós temos o quê? Nós temos nas ações que têm uma expectativa de crescimento muito alta, um preço muito mais caro do que as empresas com uma expectativa de menor crescimento. Então, geralmente, essas ações
famosas, as ações que estão com a promessa de entregar muito, têm um preço muito alto. E se qualquer coisa der errado no meio desse caminho, normalmente o mercado vai precificar isso para baixo, então vai derrubar a cotação dessas ações. Então é muito importante prestar atenção nisso, no preço que é pago quando você compra uma ação. Então, o autor defende que investir em ações de valor, no longo prazo, vence as ações de crescimento. Claro que você pode isolar isso e pegar uma empresa de crescimento que conseguiu aí expandir o capital em 5, 10, 15, 30 vezes, mas se você pegar uma média de mercado com 100 empresas de crescimento, provavelmente você vai observar que 80 delas falharam, enquanto ali 20 ou 10 só conseguiram aí sobreviver e entregar o prometido, enquanto as empresas de valor que já tinham um mercado já consolidado, caixa resiliente, um caixa robusto, né, conseguiram aí sobreviver e entregar o valor prometido ao longo do tempo. Outra abordagem que o autor cita é a diferença entre as empresas small caps e as big caps. Então, nas small caps nós temos as empresas de baixo valor de mercado, então nós podemos citar empresas pequenas e nós podemos citar como as big caps, normalmente aquelas blue chips, aquelas empresas mais conhecidas, as grandes empresas do mercado. Lembrando que uma small cap bem sucedida tende a no longo prazo virar uma big cap. Aqui nessa tabela nós podemos observar o quê? Nesse índice que vai de 1 a 10, nós temos aqui por tamanho a divisão. E notem que conforme nós vamos descendo na escala de tamanho da empresa, o retorno acompanha isso. Então o retorno vai caindo. Partindo lá das empresas com menor capitalização de mercado, nós temos aí um retorno de 17% ao ano acumulado, né? Enquanto se nós chegarmos aí nas grandes empresas, o retorno cai quase pela metade. Então existe sim um prêmio em assumir riscos nas empresas com a menor capitalização de mercado, com o menor valor de mercado. Isso normalmente acontece por quê, pessoal? Acontece porque nas empresas de baixo valor, nós temos aí uma pouca observação do mercado, então é muito mais fácil o valor de uma Petrobras, de uma Vale, estar condizente com o valor real dela nesse momento, porque normalmente nós vamos ter aí diversos fundos, diversos analistas estudando aquela empresa por muitos e muitos e muitos anos, enquanto numa empresa, uma small cap muito pequena, não vai ter quase ninguém, ou vai ter pouquíssimas pessoas estudando aquele case de negócio. Então, pode sim existir um prêmio muito grande em se investir nesse tipo de empresa. E por último, no livro nós temos aqui nesse gráfico o desempenho de ações de dividendos contra empresas que não distribuem os seus dividendos. Então notem aqui, partindo lá de 1957, esse gráfico mostra o crescimento do capital ao longo dos anos, dentro das empresas que mais distribuíram aí os seus dividendos até aquela empresa que não distribuiu os seus dividendos. Então notem como nós temos também sim uma grande diferença, na verdade, aqui entre as empresas pagadoras de dividendos e aquelas empresas que não distribuem o seu capital. Normalmente isso também é atribuído àquele mesmo motivo das empresas de valor contra as empresas de tecnologia. As empresas de valor vão estar distribuindo o dividendo, então você tira parte do seu dinheiro que estava naquela empresa recebendo esse dividendo, enquanto o seu risco vai se acumulando ao longo dos anos nas empresas que não distribuem o dividendo. Então, qualquer coisa que aconteça com esse tipo de empresa, é todo o seu capital que vai estar exposto àquele empreendimento, àquela empresa. Outro ponto que o autor defende e que provavelmente muitas pessoas vão torcer aí o nariz, vão sentir incomodada, é com a análise técnica. Então, aquela fadada e tão criticada análise técnica, será que ela funciona ou não? Uma das grandes críticas do mercado e também da academia, e o autor cita isso no livro, é a questão da aleatoriedade do mercado. Então temos o quê? Em curtos espaços de tempo, o mercado se comportando de uma forma aleatória. Existem estudos que comprovam que um movimento do mercado não vai replicar no próximo movimento. Então, todas aquelas premissas básicas de análise técnica que nós estudamos, como rompimentos de topos, candles de volume, de muita força,
não seria um motivo para acreditar que no próximo movimento seria impactado por esse movimento anterior. O autor coloca aqui nesses gráficos o quê? Quatro desses gráficos, pessoal, está condizente com gráficos reais. Então, 4 desses gráficos são gráficos retirados de empresas reais. Porém, 4 outros gráficos são computacionais. Então, são gráficos montados através de programas que simularam aí sorteios aleatórios. Então, temos aqui 4 gráficos reais e 4 gráficos que não existem. Só que, observando esses gráficos na tela, fica muito difícil citar e falar quais desses gráficos são reais e quais não são, o que comprovaria a tese aí da aleatoriedade do mercado e que a análise técnica por si só é um instrumento falho de se obter resultados dentro do investimento em ações no longo prazo. Porém, o autor cita outra coisa. Cita a estratégia de tendência. Então, no livro ele aborda uma simples estratégia onde, utilizando a média de 200 dias, ele colocou e plotou essa média no gráfico e baseou aí um setup que funcionava como? Quando os preços passavam para cima da média, o investidor ia lá e comprava esse índice aqui. Então, o investidor partia do princípio de estar posicionado em todo o período que as ações estavam acima da média de 200 períodos e quando o gráfico furava aqui a média de 200 períodos para baixo, o investidor não ficava com o investimento em carteira, ficava líquido. E esse tipo de investimento teve uma performance maior do que a média de uma estratégia de hold, então de uma pessoa que vai lá e compra as ações e segura para o longo prazo. A pessoa que simplesmente fez uma estratégia seguindo uma média teve um retorno maior do que o comprar e segurar. E o porquê que isso acontece? Basicamente, o motivo pelo qual investir, supondo seguir uma tendência, é funcional, é porque a pessoa fica longe do mercado quando o mercado está em grandes crashes, em grandes crises. Então aqui estão 2 gráficos que mostram que, primeiro nós temos o crash do mercado em 1936, então notem, o seguidor de tendência aqui, ele sairia do mercado quando a média foi cortada para baixo e só voltaria a comprar ações lá um ano depois, né? Então ele vendeu aqui em 1930, voltou para o mercado em 1932, 2 anos depois. Então ele ficou livre de toda essa baixa do mercado. O mesmo acontecendo aqui no crash de 2008. Então o investidor vendeu nesse ponto aqui e ficou praticamente aí um ano fora do mercado. Além do retorno superior dentro dessa estratégia, o mais racional que nós podemos citar desse tipo de investimento seria também o conforto psicológico, pois estar exposto só quando o mercado está indo bem tira toda aquela depressão, tira todo aquele pessimismo de estar comprado em ações quando o seu capital, o seu patrimônio vai sendo dizimado por uma grande crise. Outra estratégia citada pelo autor no livro que consegue bater o mercado no longo prazo são as estratégias, na verdade, estratégias de momentum. E o que significa isso, pessoal? Estratégias de momentum significam comprar as empresas que estão subindo e vender as empresas que estão caindo. Então, parte do racional contrário da filosofia que o mercado prega, que seria o quê? Comprar quando o mercado caiu e vender quando o mercado subiu. Essa estratégia permeia o contrário. Então, nós vamos comprar aquelas ações que estão subindo e vender aquelas ações que estão caindo. Citando um estudo bem famoso no mercado, que é esse estudo aqui dos retornos por comprar e vender, comprar vencedoras e vender perdedoras, estudo de 1993, e as conclusões tiradas desse estudo, que sim, existe um retorno a ser tirado por esse tipo de estratégia. Então aqui temos o quê? 3 estratégias diferentes que podem funcionar para vencer o mercado, a média do mercado no longo prazo. Mais um ponto citado e muito citado no livro seria a importância da diversificação internacional. Porém, aqui vale a pena frisar que diversificação internacional ele cita nos Estados Unidos. Então, o investidor americano, ele defende que o investidor americano tem que ter exposição em outros países. Agora, imaginem nós, brasileiros, que estamos
investindo apenas no Brasil. Para defender isso, ele defende o quê? Que os Estados Unidos foram, durante muitos anos, uma das grandes potências mundiais e que no longo prazo, provavelmente, isso deve ser diminuído pelo crescimento aí de outros países, outras economias. Então, seria esperado que no longo prazo os Estados Unidos não representariam um ganho de capital tão grande quanto o resto do mundo. Esse gráfico aqui do livro mostra a distribuição dos investimentos no mundo, lá em 2012, e notem como nesse período os Estados Unidos possuíam 47% do mercado. Curioso, eu fui procurar agora um gráfico mais atualizado e encontrei esse daqui, que mostra que no ano de 2018 os Estados Unidos já perderam aí mais de 3 pontos percentuais nesses anos. Então notem como sim, de fato, a economia americana, o mercado americano de ações vem diminuindo em detrimento de outros países. Podemos citar aqui como destaque o que? O crescimento, por exemplo, da China, né? A China que nesse gráfico aqui tinha uma participação de 2,3%, hoje tem uma participação de quase 10% no mundo. Então, sim, faz sentido o que o autor defende. Agora, você quer ter uma ideia do risco que você corre em só investir no Brasil? Está aqui na ponta. O Brasil possui apenas 1,34% de participação no mercado de capitais mundial, ou seja, nós somos um pontinho aqui nesse gráfico. Então, existe um risco muito grande do investidor usar o viés do regional, né? Usar o viés aí do país onde ele mora para investir apenas lá. Corremos um grande risco por estar exposto apenas ao Brasil. Então, sim, o investidor que já tem uma preocupação de longo prazo deve se expor a outros países, outras economias. E gozado, notem, pessoal, que o autor defende que o investidor americano não deve ter ações apenas dos Estados Unidos, porém agora nós temos o que no Brasil? Uma explosão massiva das pessoas querendo investir nos Estados Unidos. Enquanto lá o racional seria o quê? De sair um pouco dos Estados Unidos, agora o investidor brasileiro quer ir para lá. Então, isso também vale a pena ser citado. Chegando na parte do meio do livro, nós aprendemos e entendemos como a economia afeta as ações. E para entender isso, eu tirei esse gráfico aqui que mostra muito bem os ciclos econômicos. Então nós temos, dentro do capitalismo, um crescimento da economia ao longo dos anos, porém esse crescimento não é feito de linhas retas, né? Ele é feito assim, né? Uma linha reta. Ele é feito do quê? Ciclos. Então nós temos os ciclos de alta, que são marcados por períodos de recessão, até chegar num fundo, e nós temos o período de expansão, que supera o último topo de mercado, e aí nós temos um novo ciclo de queda. Isso se replica também nas ações. Então nós não temos, apesar das ações se comportarem com crescimento no longo prazo, nós temos também as ações oscilando dentro de ciclos. E esses ciclos basicamente seguem o quê? Seguem o lucro das empresas. Então notem como existe uma correlação entre os lucros das empresas e a evolução da cotação das ações. Então notem quando os lucros caem, normalmente nós temos o quê? Nós temos períodos também de queda no valor das ações. Mesma coisa aconteceu aqui no passado, mesma coisa, por exemplo, lá em 2008. Porém, as pessoas começam a criar uma ilusão ou até tentar, de alguma forma, antecipar os momentos de crescimento e os momentos de recessão, né? Seria muito interessante se você, como investidor, conseguisse o quê? Prever os ciclos de mercado. Então, você não estaria exposto nesse pico aqui de mercado e compraria as ações só lá no fundo, mesma coisa aqui, compraria lá na crise, venderia quando está tudo bem. Então, isso seria possível? E o autor defende que não. Então, nós temos o que no mercado? Temos as ações sendo um indicador de antecedência. Então, as ações, de alguma forma, elas são um indicador que mostram por antecedência como a economia vai se comportar. Então, não adianta tentar prever os ciclos futuros, pois as ações já estão fazendo isso de uma forma mais inteligente do que você, como investidor isolado. E ele defende isso mostrando nesse gráfico aqui o quê? Mostrando os períodos em que nós tivemos um declínio no mercado de ações
e um declínio também na economia. Então notem aqui que nesse período, lá em 1949, nós tivemos antes, em 1948, um pico nas ações e só depois, aí, praticamente de um ano e meio, nós tivemos aí o declínio no ciclo econômico. Isso acontece ao longo dos anos. O mais comum aqui foi lá na crise de 2008. Notem que aqui, antes, lá em 2007, em outubro de 2007, o mercado já marcava o seu pico e o start da crise financeira só começou em dezembro de 2007. Tivemos um período curto, mas sim o mercado se antecipando a esse movimento. A mesma coisa acontecendo também no quê? Acontecendo nos fundos. Então nós temos aqui a mesma coisa se repetindo. Então o mercado, novamente, pessoal, frisando, as ações funcionam como um indicador de antecedência. Então é muito difícil, por uma leitura de jornal, por uma capa de revista, você identificar quando vai ser ou não o pico ou fundo do mercado. E aí temos também, dentro da questão econômica, de uma forma geral, a proteção contra a inflação. Então vamos falar um pouco mais dela. Temos um movimento importante acontecendo nesse momento atual no mundo, que é o quê? A expansão dos bancos centrais intervindo na economia. Através do quê? Através da injeção de dinheiro. Isso só foi possível devido à quebra do padrão ouro que aconteceu lá nos anos de 1930. Então, o mundo, até certo ponto, toda a emissão de dinheiro era lastreada no quê? Era lastreada no padrão ouro, que era o Banco Central só podia emitir dinheiro na economia lastreado naquilo que ele tinha de riqueza. Então ele tinha ali uma garantia daquele dinheiro que ele estava emitindo. Isso foi quebrado, pessoal. Então nós temos aí praticamente um século onde o padrão ouro deixou de existir. Então o Banco Central tem cada vez mais poderes e mais intervenção na economia. Isso eles faz através da compra de ativos. Então ele acaba injetando dinheiro na economia, como nós estamos vendo nesse exato momento. Isso acaba levando ao quê? Levando a uma expansão da inflação, da própria inflação. E isso acontece o quê? Nós podemos citar aqui a pouca efetividade da proteção no curto prazo das ações. Vamos entender, através desse gráfico, um seguinte detalhe. Imaginem que nós tivemos aqui no Brasil um pico da inflação. Então nós tivemos um movimento muito forte de elevação da inflação em um ano. Qual seria a capacidade da sua proteção investindo em ações para um cenário como esse? Nesse gráfico aqui de cima, nós podemos ver que é muito pouco. Então, quanto mais a inflação cresce, menos a eficiência dos títulos em proteger o seu patrimônio dessa elevação. Então, aqui temos um cenário de baixa inflação até um cenário de grande inflação. Só que notem que curioso, num período de 30 anos, nós temos o quê? O mercado aqui praticamente uma inflação controlada, nós temos aqui os ativos praticamente ali com o mesmo retorno, porém, quando a inflação vai crescendo, notem como as ações conseguem ainda proteger o capital, enquanto os títulos de renda fixa vão aí sofrendo muito. Foi o que a gente falou lá no começo do vídeo. Então, sim, em períodos inflacionários de longo prazo, as ações têm um poder de proteção muito maior do que outros instrumentos, como, por exemplo, aí, os títulos de renda fixa. Outro ponto importante ligados aos ciclos econômicos é a questão aí da volatilidade nos mercados. Então temos normalmente, quando o mercado cai, quando o mercado colapsa, um aumento da volatilidade, um aumento do risco que nós vemos aí dentro dos ativos. Nesse gráfico mostra o quê? Mostra a volatilidade histórica ao longo do tempo. Então temos lá desde 1830 até o ano de 2010 como foi o comportamento da volatilidade no mercado. Então notem que em grandes picos de crise, como foi em 1930, como foi aqui no ano de 2008, como foi na crise de 87, nós temos o quê? Um grande salto da volatilidade no mercado. Então, normalmente, o mercado, quando ele está em alta, está subindo, a volatilidade é muito baixa, mas quando nós temos aí um grande pico de crise, um grande crash, a volatilidade vai lá em cima.
E o autor cita o quê? Que embora grande parte dos investidores demonstre aversão às flutuações do mercado, a volatilidade deve ser aceita para que seja possível colher retornos superiores entregues pelas ações. Então, sim, aquela questão do prêmio de risco está comprovada aqui. Existe um risco no curto prazo muito maior de se investir em ações, porém, esse risco é premiado com retorno recompensador no longo prazo. Então vamos aqui para o próximo slide. Chegamos então à nossa conclusão. Então abordamos aqui boa parte dos conteúdos do livro. Vale citar novamente que é um livro excelente, um dos principais livros ligados a investir em ações no longo prazo. E recomendo para todos vocês a leitura desse livro. Na conclusão, nós podemos então tirar o que, galera? Que sim, conforme nós vimos naquele gráfico lá no começo do vídeo, é possível, no longo prazo, um investimento de $1 se transformar em quase $1 milhão ao longo de anos e anos e anos. Porém, isso deve ser feito, na verdade, de forma racional e com muito critério e objetividade. E para finalizar o livro, o autor cita aqui 5 dicas de um mindset que o investidor deve ter para conseguir superar o mercado no longo prazo. E o primeiro é o quê? Mantenha as suas expectativas de acordo com os retornos históricos. Na média histórica, os retornos conseguidos pela média do mercado é de em torno aí de 7 a 8% ao ano. Se você busca conseguir muito mais que isso, provavelmente você vai ter que se expor a um risco muito maior. E aí cai naquelas pessoas que acreditam aí nas falácias, na promessa de dinheiro fácil, um monte de pirâmide que surge por aí, entregando aí, prometendo dinheiro fácil de 1% ao dia. A gente, olhando para o passado, acredita e entende que isso não é possível. O investidor deve crer e acreditar que o retorno deve ser construído no longo prazo. O segundo item é o quê? Os retornos em ações são mais estáveis no longo prazo do que no curto prazo. Falamos muito disso dentro desse resumo. Terceira dica, minimize os custos. Então, fuja daqueles investimentos que te oneram muito. Tente controlar e ficar com a sua carteira de investimentos o maior prazo possível para não pagar tanto imposto de renda. Evite corretoras que cobram valores extorsivos, fundos que cobram taxa de administração, taxa de performance, taxa de tudo. Fujam disso, pessoal. Diversifique internacionalmente, isso principalmente aqui para o Brasil. Vale a pena citar muitas vezes isso. E por fim, estabeleça regras claras e firmes para a condução da sua estratégia. O mercado vai testar as suas crenças. Não importa como for a sua estratégia, o tão brilhante que ela for, em algum momento o mercado vai testá-la. Então você deve ter muita crença, muito estudo, eu diria, muita convicção daquilo que você está fazendo para não mudar tudo a qualquer momento e aí não tem estratégia nenhuma e quem não tem estratégia não vai conseguir nem ao menos seguir a média do mercado. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo 3. Eu vou deixar o link também dos 2 outros resumos que eu já fiz aqui no canal. Se você tiver interesse, confira também. Vou deixar o link também desse livro aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo resumo para investidores.